Já vamos começar. E hoje eu quero provocar você, literalmente. Aliás, quase que todos os dias eu faço isso, eu tento provocar uma reflexão, mais do que isso, eu tento provocar uma ação em você. Meu nome é Tatiane Moreira, eu trabalho como coach de transformação pessoal, eu sou aquela pessoa que realmente te dá técnicas e ferramentas para você ir para um próximo nível, ok? Então, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Por que nós precisamos de um coach? Por que nós precisamos participar de um processo de coach, de uma mentoria, como nós chamamos? Por quê? Eu já deixei algumas ferramentas de coaching aqui no meu canal, inclusive, basta você procurar, você vai lá na minha playlist coach, você vai achar algumas ferramentas, tá? Para você aplicar imediatamente e para você já se transformar com a aplicação dessas ferramentas. Eu não sei se você chegou a ver, se você chegou a aplicar, mais do que isso, né? E eu te perguntar, e aí, você viu as ferramentas? Você aplicou as ferramentas? Sim ou não? Transformou a sua vida? Sim ou não? Me coloca aqui nos comentários porque eu quero saber a sua evolução. Me coloca aqui. E eu tenho certeza absoluta que essas ferramentas que eu acabei de comentar do coach que eu coloquei aqui, que eu te ensinei, ok? Passo a passo, você conseguiria alcançar os seus objetivos aplicando ela com calma, com estratégia. Você conseguiria alcançar os seus resultados e os seus sonhos. Por que eu estou falando no passado, né? Você conseguiria. Você fala, pô, Tati, como assim conseguiria? Porque as chances de você ter ido lá, né? Visto as ferramentas e mais ainda, de você ter visto até o final e aplicado elas, são pequenas. E por que eu estou falando isso? Porque elas são gratuitas, porque você não acredita, já lá as chances são pequenas que você fez isso. E isso eu quero chamar a sua atenção justamente por isso. Eu estou proporcionando uma mentoria gratuita aqui para você todas as terças e quintas. Então, aproveite. Literalmente, você consegue transformar a sua vida e ir para um próximo nível. Sim, isso é mais do que possível, isso é factível, isso é real, isso acontece. Inclusive, eu estou recebendo mensagens onde as pessoas estão começando a aplicar e estão falando, uau, realmente o conteúdo é muito denso, ok? E o que eu quero falar hoje é que nós somos seres humanos. Nós precisamos de mentores. Você fala, poxa vida, por que a gente precisa de mentores, tá? Nós chamamos mentores, eu não sei se você já ouviu essa palavra, mentor. As pessoas que literalmente nos guiam, nos dão subsídios, ferramentas, seja lá o que for que você queira chamar, como for que você queira chamar, tá? O processo que a pessoa nos ajuda na caminhada, na nossa jornada de vida, para poder acelerar, para poder atenuar, enfim, seja lá qual for o motivo que você precisa de um coach para poder efetivamente chegar em um objetivo que, na maior parte das vezes, sozinhos, nós não conseguimos, tá? E com exemplos, né? Muitas vezes o mentor, né? O coach, ele consegue com exemplos nos ensinar, nos proporcionar aquela sabedoria, ok? Eles fazem toda a diferença em nossas vidas. Isso é um mentor, tá? E é exatamente isso que um coach faz dentro do processo do coaching, é a mentoria, ok? Muitas pessoas têm Jesus como mentor, certo? Ou os próprios pais, ou alguém da rede social, que é alguém que a pessoa admira, segue por um motivo que ela preza, enfim. Cada pessoa, isso é uma decisão muito específica, peculiar, tá? Que afinal de contas, o mentor ele tem a ver com nós, né? Eu tenho meu mentor, você
Eu não sei se você tem um mentor, aliás, deixa eu aproveitar e perguntar. E aí, você tem um mentor? Qual é o seu mentor? Quem é o seu mentor? E, naturalmente, é uma escolha particular, é uma escolha bem peculiar, e eu vou voltar para aquela pergunta: por que nós precisamos de um mentor? Agora sim, vamos responder essa pergunta. Nós precisamos de um mentor porque na maior parte das vezes, nós temos o hábito de viver na nossa zona de conforto. Nós ficamos em nossas vidas pacatas e apenas nos movimentamos, nós saímos do lugar, nós agimos quando acontece alguma coisa inusitada, quando inesperada, né? Quando as situações nos obrigam a agir, literalmente né, entrar em ação, tá? Vem a empresa, nos manda embora, vem o nosso cônjuge e pede um divórcio ou uma traição, não sei, seja lá qual for, né? Alguém da família falece, vem qualquer dificuldade e balança as nossas estruturas totalmente. E fazendo com que a gente entre em ação. Chega uma hora que você não consegue mais ficar parado, você precisa parar de postergar. Você fala, poxa vida, eu tenho que fazer aquilo. É mais ou menos quem nunca, né, passou por uma situação dessa? Quem nunca passou por isso, né? Onde a vida veio e literalmente falou assim, olha, vamos mudar. Quem nunca? Quem nunca, né, estava tranquilo, vivendo a sua própria vida lá, pagando suas contas, né, do dia, e uma hora para outra muda tudo, absolutamente tudo. Eu acredito que na sua vida não tenha sido diferente, tá? E porque afinal de contas é isso que a vida faz com a gente, né? Nós, seres humanos. A maior parte das pessoas é tão acomodada, eu posso falar isso com uma certa tristeza, eu não sei se você vai concordar, mas apenas reflita de forma lógica, de forma honesta, inclusive, tá? A maior parte das pessoas é tão acomodada que espera o ladrão entrar, arrombar, para poder colocar o trinco na porta. Espera, né, o nosso corpo dar sinal de doença, de algo mais grave, para poder ir ao médico, para poder cuidar do corpo, né? Quantas pessoas aí não vivem de remédio, não vivem obesas, enfim, eu não preciso nem, como é que eu posso falar, nem numerar, né, estatisticamente o quanto isso se reflete em nossa sociedade, essa falta de cuidado. E as pessoas esperam chegar uma diabetes, chegar um câncer, enfim, para poder se cuidar, para poder restringir a sua alimentação de forma apropriada, se nutrir de forma apropriada. Quantas pessoas, certo ou errado, compreende isso? Faz sentido isso para você? Tá. Quantas pessoas, inclusive, né, espera o filho ter um problema sério, grave, né, para poder sentar com ele e conversar e direcionar, talvez, uma conversa franca, né? Nunca teve uma conversa franca e quando tem alguma coisa grave acontecendo, espera acontecer para poder apagar o incêndio, como nós falamos, né? Nós vamos vivendo e esquecendo, entre aspas, né, de direcionar as nossas próprias vidas. Infelizmente, nós vivemos assim. O dia a dia toma conta de nós e nós simplesmente vamos fazendo, sem planejamento de mudança, sem criar as habilidades necessárias para poder estar preparado, porque uma constante da vida é a mudança, enfim, esquecendo, né, de alinhar, inclusive, o curso, né, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Muitas vezes traçamos eles, só que você não vai lá e não alinha. Você não alinha o seu próprio curso do objetivo, porque você acredita que
Não. O tempo vai chegar e você vai conseguir cumprir esse objetivo. Quantas pessoas, né? E isso é extremamente prioritário se nós temos um objetivo fixo, né, a conquistar, a realizar. Você fala, poxa vida, eu tenho um objetivo e eu preciso me focar nele. Mas agora você vai perguntar para mim, você fala, mas o que tem o mentor com isso, Tati? Você está falando de mentoria, porque nós precisamos de um mentor. O que tem isso a ver com o que você acabou de falar de direcionar a vida, O que tem a ver? Equilíbrio e direção. Equilíbrio e direção. Eu não sei se você é cristão, se você segue Cristo, o que ele faz? Ele nos ajuda a direcionar nossas vidas. Quando a gente fala assim, opa, eu estou me desvirtuando, vamos voltar. Você direciona. Quando você tem uma pessoa que te dá aquela palavra positiva e fala, é por lá que você tem que caminhar, essa pessoa está direcionando. Quando a pessoa te dá uma estratégia, você fala, eu fiz assim, olha só, deu certo para mim. Por que você não faz assim? Essa pessoa, ela está te mentorando, ela está te auxiliando de forma, não é direcionada, de forma muito mais com propriedade. Com propriedade, por quê? Porque quando nós falamos de mentores, eles normalmente já passaram por situações similares a que nós passamos, ou já vivenciou pessoas que passaram pelas mesmas situações ou situações similares, elas sabem como sair, como focar na solução do problema, certo? E é isso que o mentor faz, equilíbrio e direção, simples assim, certo? Quando nós sabemos que a nossa vida nos prega peças, né? Essa expressão, a vida nos pregou uma peça, ela veio repentinamente e causou algo inesperado, certo? Acontecem inúmeras mudanças e muitas delas inevitáveis, né? E nós, como seres humanos, precisamos estar preparados caso a gente queira chegar nos nossos objetivos, porque senão você fica se desvirtuando, se desfocando, quando você vai ver, você saiu do seu norte totalmente. Quem nunca, né? Quem nunca falou, poxa vida, eu queria fazer patinação, mas eu acabei fazendo paraquedismo. Ah, mas os dois são esportes, Tati. Mas qual é a sua paixão? Você mudou, né? Eu coloquei duas coisas boas, né? Só que nem sempre são coisas boas, entende? É isso que eu tô falando. É isso que o mentor faz. Direção e equilíbrio, certo? Inclusive, para poder manter, né, essa nossa caminhada com o menor dano possível e que a gente chegue lá o mais rápido possível, naturalmente. É isso que o mentor faz, é nesse ponto que o mentor nos auxilia. E quando nós sabemos de tudo isso, que a vida muda, que nós precisamos de direção, que nós precisamos de uma palavra, não é só uma palavra amiga, né? Uma palavra direcionadora, literalmente. Aquela palavra que fala assim, olha, vai por lá que lá tem menos espinhos, lá já é asfaltado, sabe? É melhor para você caminhar. Quem nunca, né? Você fala, poxa vida, se a gente sabe tudo isso, nós buscamos uma forma racional de nos equilibrar. E é essa a tarefa do mentor. Nos lembrar ou nos dar a direção. Muitas vezes nós sabemos, mas nos desvirtuamos. Isso é muito comum, isso é muito natural, tá? Como também, uma das tarefas é nos dar forças, né? A gente chama essas forças de motivação. E mostrar o caminho certo. Essas são algumas tarefas dos mentores, ok? Dentre muitas que eu posso ficar aqui citando, tá? Eu posso garantir que se não temos quem nos direcione, você fala, eu vou sozinho. Antes só do que mal acompanhado. Vamos falar assim, as pessoas falam assim, né? Eu vou sozinho nessa caminhada. Eu
eu sou pai de família, vou trabalhar e ok, tô lá. Se nós não temos quem nos direcione, quem nos puxe, e quando eu falo nos puxe, sabe quando tudo que você quer é sentar, chegar do trabalho e sentar no sofá e ficar lá. Você não tem aquela vozinha falando, olha, você precisa trabalhar seu corpo, você precisa ler, você precisa comer apropriadamente, então vai lá e faça a comida, enfim, você precisa conversar com o seu cônjuge, você precisa brincar ou estudar com seus filhos, tem muita coisa que os mentores, eles direcionam a nossa vida de forma totalmente apropriada, obviamente, para que a gente não caia nessa zona de conforto. Que eu falei que é o nosso mal, né? É o nosso mal, é a zona de conforto, né? Quem nunca, né? Ah, eu quero ficar aqui, sem fazer nada. Aqui, ler aquele relatório que o chefe pediu. Ah, depois eu chego 10 minutinhos mais cedo, dou uma passada rapidinho no relatório e pronto, a gente conversa sobre o assunto. Quem nunca, né? Essa preguiça, essa zona de conforto maldita, que eu posso falar assim, que é tão gostosa e nós temos que nos desvencilhar. E os mentores, eles nos ajudam totalmente a nos desvencilhar de tudo isso, ok? Porque ao longo dos anos, a tendência é que a gente vá desistindo. Você fala, poxa vida, eu tô cansado, já trabalhei bastante, e você passa dos 30 e 35, forma família, aí você fala, já trabalhei bastante, para que continuar buscando meus sonhos? Para quê? Você vai desistindo. Isso, infelizmente, é muito comum, tá? E a gente vai perdendo as forças, inclusive, a gente chama de forças, né? Mas motivação, tá? E quando nós vamos ver, nós não chegamos lá ainda. Nós não chegamos lá ainda. Nós não conquistamos os sonhos. Nós não nos realizamos como pessoa, como ser humano. E isso é muito comum. Eu vou fazer um exercício agora para você me falar se realmente é comum ou não. Vai lá, para agora. Eu não sei qual a sua idade hoje, mas me conta, você já conquistou tudo aquilo que você quer? Eu tenho certeza que não. Você sempre vai querer mais alguma coisa. E você tá afins? Você tá afins mesmo de lutar por isso? Você fala, racionalmente você fala, claro, Tati, eu quero. Como assim eu tô afins? É óbvio que eu tô afins, mas você luta? Você acabou de me falar que sabe o que quer. Você tem sonhos. E que sim, você tá afins. Você luta por aquilo que você quer? Fala real, honestamente. Sim ou não? Então, e quando nós vamos ver, você fica aí, nessa zona de conforto, novamente, e o tempo passa. E mais do que isso, além do tempo passar, ele nos tira a nossa juventude, a nossa jovialidade, a nossa energia. Quando nós temos 20 e poucos anos e 30 anos, eu quero, eu vou, você faz com muito mais facilidade. Passou dos 40, 50, há controvérsias. Você fala, não quero lutar tanto por isso. Já conquistei tanta coisa. Certo ou errado? Eu sei porque eu tô nessa. A gente se sente assim, você fala, poxa vida, continuar lutando. Nós temos uma jornada linda ainda pela frente. A galera que já passou dos 40. Ok? Então sim, mesmo para nós, precisamos de mentores. Para poder manter a motivação, para poder manter a nossa luz dos sonhos acesa, para a gente nos sentir cada vez mais realizados, porque você vai realizar, entende? E é por essas e outras que eu afirmo que, independente da sua idade, tá? Ou etapa de vida que você está passando, você fala, poxa vida, independente do que você está passando, procure um mentor para poder acelerar os seus resultados, a conquista dos seus sonhos, para poder atenuar, inclusive, a dureza dessa caminhada, dessa nossa jornada. Você fala, poxa vida, está muito longe o meu sonho, Tati. Pois é, o mentor, ele faz isso, ele atenua. Por que ele atenua?
porque ele dá ferramentas para poder trazer clareza. Trazendo clareza, você consegue enxergar. Ah, então é por lá que eu tenho que ir. Olha só, se eu fizer aquilo, fica mais fácil. Demora menos, entende? Eu vou exigir menos músculo se eu fizer aquilo que o mentor está propondo, entende? Agora eu vou entrar onde eu quero. O coach, ele é o mentor, que atualmente ele está mais disponível. Você fala, poxa vida, vamos falar de mentores? Normalmente os coaches, eles são mentores disponíveis que nós, com muita facilidade, tá? Porque o coach, ele aprendeu ferramentas, ele tem a história de vida dele, ele normalmente conversa com muitas pessoas. Isso você vai formando um background, tá? De experiências, um know-how de experiências, onde ele vai compartilhando com todas as outras pessoas que ele vai atendendo. É isso que eu faço, entende? Então, eu não preciso viver tudo aquilo que outras pessoas viveram para poder entender o processo, como funciona. Porque as pessoas me trazem as dificuldades, as dores, e quando você vai analisando friamente, né? E normalmente, isso é um outro motivo pelo qual você deve procurar um coach. Quando nós vemos em perspectiva, tá? Os problemas, fica muito mais fácil. E nós muitas vezes não conseguimos ver em perspectiva quando nós estamos dentro do problema. Por isso, mais uma vez, você procurar uma ajuda. O mentor é uma ajuda, tá? Se você procurar uma ajuda através de um mentor, as chances de você realizar seus sonhos de fato, de você chegar lá, ter seu 1 milhão na conta, ter o seu casamento dos sonhos, ter a sua casa dos sonhos, seu carro dos sonhos, enorme, enorme, sim. É isso que o coach faz, tá? Aplica ferramentas nas sessões e certamente elas te tiram da zona de conforto. É isso é o principal. Eu repeti várias vezes, mas é isso que nós temos que fazer. É tirar a bunda da cadeira, literalmente. Quando você o famoso TBC. Você já ouviu falar disso, do TBC? Tira a bunda da cadeira. O que é isso? Vai lá e faz. Para de ficar mimimi e vai lá e faz. É isso que o coach te ajuda a fazer. É você, literalmente, colocar a mão na massa. Fica mais bonitinho, né? Falar, colocar a mão na massa, tá? Porque nós aprendemos essas ferramentas, nós aprendemos com as outras pessoas também, além das nossas experiências, né? Nossas próprias experiências, aprendemos como sair de cada situação, tá? E podemos, com ferramentas, fazer você agir, né? E o lado positivo de tudo isso é que ele segura na sua mão o coach. Ele vai te direcionar através das várias sessões. Não é você largar e falar assim, olha, faz isso e pronto. Nós seguramos na sua mão, certo? E ele te direciona, mostrando cada etapa e o que esperar das próximas etapas, inclusive, tá? Não é algo agressivo e repentino que a vida faz, como a vida faz com a gente, né? A vida vem, tira o nosso emprego, a vida vem, nossa, agora muda o mercado digital, agora, enfim, muitas coisas acontecem em nossas vidas, né? Agora, tô grávida, e agora? O que fazer? E tira nosso chão, né? Então, quando você está preparado, quando você busca uma estrutura psicológica e uma estrutura de inteligência para poder direcionar tudo isso, você lida com isso de forma mais natural, menos agressiva. E é isso que o coach faz, entende? Não é algo agressivo, como essas transformações e mudanças, né, que a vida obriga a gente a passar. O coach, sim, provoca transformações, sim, provoca as mudanças. Aliás, é esse o propósito. Você não vai sair igual de qualquer sessão do coach. E quando eu falo de igual, não, você vai sair extremamente melhor, tá? Porque no mínimo você vai, não é só refletir, né? No mínimo você vai sair, com um plano de ação de lá, no mínimo, tá? No mínimo.
Então, o coach faz com que você se transforme de forma estruturada e muito bem assistida, porque você vai ser acompanhado até o final do seu processo, até você chegar nos seus resultados, se você, claro, assim permitir, assim desejar, óbvio, né? E esse é o diferencial do coach, entende? Da mentoria do coach. O mentor, eu preciso falar isso, um mentor não é um motivador. Eu não vou chegar lá e falar assim, uhul. Não, não é. Não é aquele líder de torcida a 24 horas. Não. Eu não estou aqui para motivar, para falar assim, que bom, vamos lá. Não, não é só isso. Não é só isso. Isso é a pontinha do iceberg, vamos falar assim, tá? É claro que isso é importante, óbvio. Inclusive faz parte do processo, é você buscar um fator motivacional natural. Mas é fundamental salientar que, por isso, o coach tem crescido e transformado muitas vidas, ajudando as pessoas a sair da média, né? Porque ele é efetivo, porque ele não é só motivador. Não é você ir lá numa palestra e falar assim, um monte de história interessante, transformadora, você fala, poxa vida, que história de vida aquela pessoa tem, né? Inspiração, né? Você tem aquela inspiração. Só que quando você inspira, você precisa expirar depois. E aí cabe a você. Entende? Cabe a você. Colocar aquilo para fora, mastigar tudo aquilo, digerir, compreender, para poder externar, processar tudo aquilo. Certo? Então, a motivação é só a ponta do iceberg. Por isso eu sempre falo sobre ferramentas, sobre metodologia, porque é assim que funciona. É uma estrutura, ok? E conquistar tudo aquilo sozinho que nós queremos, nossos sonhos, claro que é possível. Você fala, poxa vida, Tati, você está falando de mentor, eu consigo sozinho, eu sou capaz. Claro que você é. Eu não tenho dúvida alguma que você é capaz. Muito pelo contrário, o coach ele mostra que nós somos capazes. Aliás, essa é uma das funções do coach. É poder trazer o autoconhecimento de você e você se entender. Você fala, nossa, eu sou essa pessoa tão poderosa, tão grande, e eu não sabia. Eu não entendia o meu potencial. Essa é uma das coisas que o coach faz. Te mostrar quem você é. Nós temos técnicas onde você vai fazendo uma autoanálise, entende? Então, isso a gente fala de transformação estruturada, entende? Esse é um processo de coach, de mentoria. E o coach trabalha a nossa mente e faz com que toda, né, a sua estrutura trabalhe a seu favor. E quando eu falo a sua estrutura, eu falo do seu corpo, da sua mente, da sua alma, do seu coração, tudo, porque você precisa estar equilibrado. Lembra que eu falei lá em cima do coach equilíbrio? Pois é. Onde o seu corpo, sua alma e coração estão voltados para um único objetivo, que é aquilo que você quer. Você propôs o seu objetivo, chegou para mim e falou assim, olha, eu quero isso, ó, pá. Vamos lá? O que eu preciso fazer? Então vamos embora, vamos lá. Como equilibrar? Como traçar essa jornada? É isso que o coach faz, tá? Aplicando, mais uma vez, né, todas aquelas ferramentas, né, que nós conhecemos, e nós fazemos com que essas vidas, né, das pessoas que nós atendemos seja transformada de fato, efetivamente, ok? É isso como mentores que nós fazemos, é essa a nossa tarefa. A nossa tarefa é justamente essa, é transformar você um pouco a cada sessão. Eu digo um pouco porque cada um tem o seu upgrade, né? Cada um tem o seu tempo, o seu time e o seu salto, ok? Então eu queria, justamente, além de abrir a sua cabeça para que você busque ajuda, busque uma pessoa que já chegou lá, uma pessoa que pode te assessorar, tá? Para que você vá mais rápido, para que você vá mais tranquilo, inclusive, tranquilo no sentido de seguro. Eu estou no caminho certo.
eu sei o que eu estou fazendo. Muitas vezes a gente se sente perdido, né? Você fala, poxa vida, eu sei que eu tenho que fazer isso, pero no mucho. Eu acho que não tenho tanta certeza assim. Muitas vezes, não sei se você já teve esse sentimento, mas eu já passei por isso. Você fala, pô, será que eu estou fazendo certo? Será? Muitas vezes a gente tem esse sentimento. E isso, o mentor, ele tira essa dúvida, esse questionamento, porque ele traz segurança, ele faz com que você se conheça e se transforme de uma forma tão forte que você se sente seguro para poder transpor cada mudança, cada situação que você precisa passar para chegar nos seus objetivos. Simples assim. Essa é a tarefa do mentor, é isso que eu faço, ok? Eu como coach, é isso que eu faço. E quero te convidar, claro, quero te convidar para que você procure um mentor, procure uma pessoa que realmente te ajude para que você chegue lá mais rápido, cada vez mais. E seja uma pessoa melhor, obviamente, e realizada, que é esse o meu propósito de vida, ok? E aí, topa? Topa? E eu quero falar, pessoal, para finalizar, eu quero falar para finalizar, 5 minutinhos para poder olhar para você, para suas reações, para cuidar de você. Isso é muito importante. Faz isso por você. Hoje, amanhã, depois. É importantíssimo que você faça isso com honestidade, com frequência, para que você realmente seja uma pessoa focada, alinhada. Vai lá, para um pouquinho e se analisa, ajusta seu curso todos os dias. Hoje, amanhã e depois. E você vai somando todos os dias. No final do ano, você conseguiu se conhecer, se aprimorar e ser uma pessoa melhor. Só por causa desses 5 minutinhos por dia. E aí, vamos parar? 5 minutinhos por dia? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Mais uma vez, obrigado, pessoal. E até a próxima. Tchau.